E aí, pessoal? Espero que estejam todos bem. Vamos falar agora um pouco sobre hidrografia. Vamos lá. Na tela a gente tem aí, ó, águas subterrâneas. Temos vários tipos, que são lençóis freáticos, aquífero, aquífero guarani, o brasileiro famoso, né? Vamos ver então a definição de cada um. Lençol freático vem a ser, né, as águas mais próximas das superfícies, onde a água circula com maior facilidade. Então, os lençóis freáticos eles são águas subterrâneas, porém, são as mais próximas da superfície, né, são as mais próximas de alcançar. Ok? O aquífero é água contida no subsolo formado por rocha porosa, localizada entre as rochas impermeáveis. Aqui são mais profundos, né? São em camadas da crosta, camadas mais profundas, né? A crosta terrestre que eu me refiro, né? Em geologia. Então a gente vai ter aí essas rochas mais porosas, né? Onde essa água consegue circular com mais facilidade, porém a profundidade é maior, beleza? E no aquífero Guarani, pega parte do centro-sul brasileiro, né, os estados que estão no centro do Brasil e também no sul do Brasil. Por isso, centro-sul, aqui o termo, ok? E de terras do Uruguai, Paraguai e Argentina, né, da Bacia Platina. São países vizinhos ao nosso, né, como Uruguai, o Paraguai e a La Hermana Argentina. Né, possui 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Né? Daria para abastecer todo o mundo por 300 anos. Preste atenção nisso, pessoal. Essas águas do aquífero Guarani dá para abastecer todo o planeta Terra por 300 anos. Né? Se a água do planeta acabasse e toda a água a ser usada agora fosse a água do aquífero Guarani, daria para abastecer o planeta por 300 anos. Olha como é significante, olha como é importante, né, essa água do aquífero Guarani. O quanto ela deve ser preservada. Vamos continuar. Na tela agora a gente vê bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? É a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Ou seja, tem um rio principal, né, e ali as suas continuidades, suas raízes, né, que são os seus afluentes. Isso é a bacia hidrográfica. Então, vamos lá. O que é o rio? O rio é a corrente de água que leva o excedente das águas continentais superficiais, ou seja, o restante das águas continentais, né, que estão acima da crosta, ou seja, na superfície, elas vão sendo levadas por um caminho, e esse caminho é chamado de rio. Okay? O rio principal é o maior rio de uma bacia hidrográfica. O afluente é o rio que deságua dentro de um outro rio, né, uma continuidade, é um caminho à parte. A alimentação é a maneira pela qual o rio recebe suas águas. Pode ser de maneira pluvial, proveniente de águas, né, das chuvas, nival, derretimento da neve, ou pluvionival, né, que vai ter a mistura do derretimento da neve mais a precipitação, né, a chuva que ocasionou ali aquela água, ok? O regime, que é o ritmo de estiagem cheia, né, quando o rio está mais seco ou está mais cheio, né, o leito desse rio, a gente vai chamar isso, né, essa diferenciação entre o rio mais seco ou o seu leito mais cheio, vai chamar isso de regime, ok? A drenagem, ela pode ser endorreica, quando deságua dentro do continente, né, ou seja, quando a água desse rio ela vai desaguar dentro do território, dentro do continente, ou seja, de um país, de uma cidade, enfim. E exorreica, quando a água desse rio vai desaguar no mar, no oceano. Okay? Quando a foz, né, o término desse rio, é no oceano, a gente chama de drenagem exorreica, como está aqui. Okay? E o divisor de água ou interflúvio é o quê? É a elevação do relevo que limita uma bacia hidrográfica, né? Que vai ser um obstáculo natural, um obstáculo do próprio relevo. A gente vai chamar isso de divisor de água, ok? Ou interflúvio. Vamos dar continuidade. Na tela estão as bacias hidrográficas brasileiras. Né? Por possuir um grande território, nada mais nada menos que o quinto maior território do mundo, né? O nosso país, o Brasil, é o quinto maior país do mundo, com relevos e climas diferenciados, né? De norte a sul. Os climas, né, se diferenciam, ou seja, a partir das latitudes, de sul ao norte do país, e relevos diferenciados também de norte a sul ou leste a oeste. Né? Possui também variadas grandes bacias hidrográficas com características variadas. As principais bacias hidrográficas brasileiras são
a Amazônica, Tocantins-Araguaia, Nordeste, São Francisco, Leste, Sudeste-Sul e aqui por último a Platina, ok? Vamos ver uma por uma. A Amazônica, localizada no norte do Brasil, a maior delas, né, possui um grande potencial para navegação devido ao seu relevo ser plano, né, não tem acidente de relevo, não tem ali morro, né, é um relevo plano, que vai facilitar para que sejam, né, embarcações transitando por ali, né, áreas navegáveis. Maior reservatório de água potável do Brasil, contudo está longe das áreas mais populosas. Ok? Então nós temos aqui a bacia hidrográfica amazônica, a maior bacia hidrográfica não só do Brasil, como do mundo. Ok, pessoal? Tocantins-Araguaia, maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, está totalmente dentro do Brasil, possui a maior ilha fluvial do mundo, né? Uma ilha de rios, a Ilha do Bananal. Destaque para a hidrelétrica de Tucuruí, que abastece o projeto Carajás. Ok? A bacia do Nordeste, que pega áreas do sertão nordestino, né? Essa área aqui que a gente conhece por ter um clima mais seco, semiárido, né? E essa vegetação de caatinga, própria de um clima seco, né? Que é adaptada a um clima mais seco, é a única com a presença de rios temporários, né? Rios que eles estão secos em determinado momento do ano e estão mais cheios, como a gente observa aqui nessa fotografia, em outros momentos do ano, ok? Então, é rio temporário típico da bacia do Nordeste brasileiro. A bacia do São Francisco, né, que atravessa o semiárido brasileiro, passa por aqui, né, por essa região, e torna-se fundamental para as populações que residem ao longo do seu percurso, né, os ribeirinhos, população que estão ali às margens desse rio. É navegável no alto curso e com grande aproveitamento hidrelétrico no médio e no baixo curso, ou seja, em uma parte da bacia ela é navegável, ela é mais plana, e na outra parte da bacia, né, que vai ter um acidente de relevo, ela é aproveitada ali para potencial hidrelétrico, né, com usinas hidrelétricas, ok? Temos a bacia do Leste, que pega os estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, no sudeste do Brasil, e o estado da Bahia, no nordeste do Brasil. Tá? Destaca-se pelo Rio Doce, o Paraíba do Sul e o Paraguaçu, como a gente observa aqui nesse mapa, ok? Temos a bacia do Sudeste e Sul, que vai do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ou seja, ela vai do Sudeste, né, aqui São Paulo representando, e vai até o Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul do Brasil, na região sul. Tá? E destaca-se pelos rios Ribeira, do Iguapé, Itajaí e Taquari. Ok? E temos a bacia Platina, formada pelas subbacias do Paraná, do Uruguai e do Paraguai. É a bacia de maior aproveitamento hidrelétrico do país, com destaque para Itaipu, que já foi a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Hoje está em segundo lugar, perdeu o primeiro lugar para a usina de Três Gargantas, localizada na China. Okay? É a bacia da integração do Mercosul, visto que abrange a Argentina, Uruguai e Paraguai e o centro-sul do Brasil, né? Abrange aí esses países vizinhos, como a gente observa aí. Muito utilizada para navegação com o sistema de eclusas, né? Uma estrutura própria para que se possa ali ter condição de navegar, ok? Na tela, pessoal, a gente observa também essas três bacias aí específicas. Primeira, bacia secundária do Norte e Nordeste. Ela é formada pelos rios temporários, lembram? Rios temporários que eles secam em um momento do ano e estão mais cheios em outro momento do ano, ou intermitentes, tá? Esse termo ele serve para também ser denominado temporário. Temporário ou intermitente é a mesma coisa. Localizados nos estados nordestinos, nas áreas denominadas pelo clima semiárido. Okay? Aquele clima mais seco do Brasil, onde chove muito, muito pouco. A principal bacia é constituída pelo rio Parnaíba, tá? Onde se encontra a usina hidrelétrica de Castelo Branco ou Boa Esperança. Temos também a bacia secundária do Leste, que é composta por um conjunto de pequenas bacias hidrográficas situadas de Sergipe, no Nordeste, até São Paulo, no Sudeste brasileiro. Destacam-se as bacias da Paraíba do Sul, do Rio Doce e Jequitinhonha, na qual se localiza um dos maiores bolsões de pobreza do nosso país. E por último aqui a bacia secundária do Sudeste e Sul, que é formada por pequenas bacias encontradas entre o sul de São Paulo e o Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil. Lembra, o último estado do Brasil no sul do país. São destaques as bacias dos rios Itajaí, que vem do núcleo de colonização alemã,
Iguaíba, que banha Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e Ribeira de Iguape, sul do estado de São Paulo, ok? E para terminar, eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês, que são fenômenos que ocorrem na bacia do Amazonas. Lembram? A maior bacia hidrográfica brasileira, que é a pororoca, a terra caída e a interferência. Tá? A pororoca acontece nas marés de Cisíguia ou Vivas, quando o nível das águas do Oceano Atlântico supera do Amazonas, onde o mar invade o leito do Grande Rio, por meio de ondas que ultrapassam mais ou menos 1,5 m, tá? Podendo provocar o naufrágio de pequenas embarcações e acaba também ocasionando a destruição da mata ribeirinha, aquela que está às margens, né, do rio. Tem também a terra caída, que é um fenômeno derivado da erosão fluvial, né, que é o tipo de erosão ocasionada por rios, né, de tanto o rio passar por ali, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o rio vai passando por ali e ocasionando a erosão, né, daquelas localidades. No período das cheias, os rios amazônicos escavam os barrancos localizados nas suas margens, né? E temos também interferência, que é o período do ano em que coincidem as cheias dos afluentes das margens direita e esquerda do quê? Do rio Amazonas, tá? Somadas com o degelo, que ocorre lá na Cordilheira dos Andes, né, ali entre a Argentina e o Chile, né? Esse degelo, ele chega assim, vocês estão dizendo que é longe, né, mas chega assim até o Brasil. Tá? Promovendo uma grande cheia no rio Amazonas. Tá? Para você ter ideia, ó, o degelo da Cordilheira dos Andes, lá no Chile e Argentina, né, naquelas proximidades, esse degelo ele vem caminhando e começa a atingir o rio Amazonas, né? Ele consegue chegar até aqui. O fenômeno atinge o seu pico mais ou menos entre os meses de maio e junho, né, no meio do ano. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca lá no post para mim. A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês.